Vamos abrir as nossas Bíblias então a Lucas capítulo 2 e hoje nós vamos estudar aqui o nascimento de Jesus Cristo. Mas lembrando as profecias que nós temos visto alguns dias atrás, devemos lembrar que o profeta Miqueias havia dito que o Cristo deveria nascer onde? Em Belém. Em Belém, a Judéia. E José e Maria, quando nós vimos nos anúncios na semana passada, eles moravam onde? Nazaré. Em Nazaré. E de Nazaré a Belém são cerca de 120 quilômetros distante, não tão distante hoje com carro, chega de pouco tempo, mas para ir a pé ou a animal era dias de viagem. A pergunta então é, Deus havia errado na profecia de Miqueias, em Miqueias 5:2? Não, a providência de Deus e o seu governo, a providência de Deus é o seu governo sobre todas as coisas, sobre toda a sua criação. E, olhando o texto, nós encontramos primeiramente um homem chamado César Augusto, um imperador romano, convocando todo o império a recensear-se. Ele faz isto com desejo, com o intuito de cumprir a promessa, a profecia da palavra de Deus. É duvidoso que ele até soubesse disto e creio que não teria nenhum propósito da parte dele de cumprir uma profecia. Ele fez o que fez, certamente, chamando para o recenseamento, a fim de ganhar algum dinheiro, a fim de demonstrar o seu poder. Então, ele passa esse decreto, que foi então usado por Deus para mover José e Maria a irem a Belém, mesmo num tempo muito inconveniente para eles. É bom que entendamos então a importância da providência de Deus. Deus governa sobre o universo. Ele faz o que ele prometeu e o que ele quer fazer, e usa seres humanos, mesmo que elas não tenham a mínima ideia de que estão cumprindo a vontade de Deus. Como eu disse, isso seria um tempo muito inconveniente na visão de José e Maria. Diz então que foram a Belém a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Agora, pense comigo por um instante quanto a essa questão. Primeiramente, qualquer pai e mãe responsável vão fazer preparos para o nascimento de um filho, não é? E imagine no caso de José e Maria, entendendo que este é filho do Altíssimo. Isso aqui não é um homem qualquer, um filho qualquer, é filho de Deus. Então, é de imaginar que os preparos ainda eram maiores. E então surge esta ordem de ter que sair e deixar o lugar onde eles têm feito os preparos, viajar para outro lugar. E chegam lá, no versículo 6,
diz, estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Para a tristeza, bem, nós vamos passar agora para essa parte, desculpe. Mas, aumentando a tristeza deles, deixando Nazaré, onde haviam feito os preparos, e chegando em Belém, lá eles não têm uma casa onde ficar, e na hospedaria, que está cheio, só conseguiram um lugar entre os animais. E talvez isto ainda foi por questão de que ela estava grávida e o dono da hospedaria tivesse compaixão dela. Não devemos criticar ele por não ter lugar. Ele certamente não sabia quem estava nascendo. Se José e Maria dissesse, certamente ele não iria acreditar, né? Certamente com isso aumentou ainda a tristeza mais deles. Se quaisquer pais querem o melhor no nascimento do seu filho, ainda mais este sendo o filho do Altíssimo. Mas, em termos de nós aqui, é importante que nós pensamos disto em termos da providência de Deus. Se nós aprendemos que, mesmo quando a gente faz os preparos, talvez até na procura de dar o melhor a Deus, e as coisas não saem como a gente queria, planejamos, esperamos, aconteceu desse jeito. Ele nascer e ser colocado na manjedoura, compreender que isto foi a providência de Deus, foi o plano de Deus que fosse cumprido esta coisa desta forma. E Jesus nascendo e sendo colocado lá faz parte de uma visão já de início daquilo que caracterizou a sua vida inteira. E foi a humildade que Jesus viveu. As Escrituras falam de que ele se humilhou em Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Tende em vós o mesmo sentimento, Paulo diz, que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele sendo Deus, isto é, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, não significa que ele deixou de ser Deus, mas se esvaziou dos direitos de Deus, assumindo a forma de servo, diz aí, a palavra literalmente é escravo, tornando-se em semelhança de homens. É uma das coisas que nós precisamos compreender quanto a Deus. De fato, eu lhes desafio a ler a Bíblia marcando o que Deus faz. Eu garanto que muitas vezes você vai se surpreender quanto ao que Deus diz que Ele fez.
E em vez de nós criticá-lo por ter feito aquilo, nós devemos compreender que a nossa imagem de Deus é que tem estado errada. Aquela imagem precisa ser corrigida com aquilo que ele declara ser. Então, de alguma forma, se você vai começar a leitura da Bíblia nesse ano, seria muito bom fazer isso, marcar de uma forma aquilo que Deus diz que ele faz. Uma coisa ainda a meditar aí é esta. O local onde a gente nasce, isso aí é o que vai determinar aquilo que vamos ser. Olha onde Jesus nasceu e começou a sua vida. Muito humilde. Porém, isto não impediu aquilo que ele veio fazer, fez parte. Aliás, me faz lembrar aqui do nosso querido pastor Agil, foi criado aqui próximo, ele falando da situação em que foi criado, onde ele disse que ele foi privilegiado, porque não tinha lugar específico onde dormir, às vezes era debaixo da mesa, às vezes debaixo da cama de alguém. Isso não impediu o desenvolvimento dele. Às vezes as pessoas pensam que dar o melhor ao seu filho é que tem que dar alguma coisa de grande riqueza. Não é isso que faz a pessoa, não. O nascimento de Jesus mostra muito bem isto. Agora, tendo nascido, o que Deus vai fazer quanto a fazer conhecido quem foi que nasceu? E nós vemos isto nos versículos que seguem. Versículo 8 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Pastores, não o prefeito da cidade, não um padre ou um pastor, o sacerdote de lá, nada disto. Pastores, homens pobres, trabalhadores, humildes, assim como Jesus veio humilde, estes que recebem o anúncio são pessoas humildes. E quem foi lá fazer o anúncio, versículo 9, um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Qual é essa boa nova? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Qual é a maior necessidade que o homem tem? Muitas vezes pessoas humanas pensam logo no comer, na educação, no teto, na roupa e essas coisas. Mas a maior necessidade do ser humano é o perdão do seu pecado. Esta é a maior necessidade que o ser humano tem, e é porque todos nós somos pecadores. E isso importa porque a consequência é eterna. A consequência é eterna. O homem morrendo sem o perdão dos seus pecados,
ele vai para o lago de fogo, perecer, sofrer eternamente. Ao passo que os seus pecados sendo perdoados, ele passa a estar com o Senhor para sempre. A boa notícia então é que o Salvador nasceu. O Salvador nasceu. E quem é ele? O anjo diz: o Salvador é Cristo, o Senhor. Ele veio para nos salvar de viver para nós mesmos, para passarmos a viver para Ele. Ele veio nos salvar de viver uma vida egoísta para ser o nosso Senhor. Nota bem, ele é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Não um de muitos, mas o único Salvador. A pergunta que cabe aqui muito bem então é: você confessa a Jesus como seu Salvador? E lembre-se que o Salvador é o Senhor também. Ele salva sendo o Senhor nosso. Onde nós não vivemos mais simplesmente para cumprir os nossos desejos, mas sim, Ele vem regenerar, fazer nascer de novo, assim é que é salvo, para ser o Senhor. Como os pastores o encontrariam? Versículo 12 diz: e isto vos servirá de sinal. Quer dizer, é algo fora do normal, vai chamar a sua atenção. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Normalmente não iria encontrar um nenenzinho lá na manjedoura, no local onde se dá de comer aos animais. Isto chamaria a sua atenção, a fim de saberem que encontraram a criança correta. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, e dá para ver aquilo que a Eliana ilustrou aqui. Primeiramente, um que veio e já assombrou, e depois de acalmá-los, aí vem muitos anjos. No cântico foram 1000, né? Nós não sabemos exatamente quantos vieram, mas foi muito. Né? Milhares e milhares. Pois bem, milhares de milhares. Vieram então louvando a Deus e dizendo: este é o trabalho dos anjos, um dos trabalhos, louvar a Deus. Nota bem o que disseram: glória a Deus nas maiores alturas. Pense nisto por um instante. Deus é glorificado no Evangelho. Deus é glorificado, isto é, Deus é revelado no Evangelho. No Evangelho que salva. Deus é glorificado ao salvar pecadores dos seus pecados. Pense comigo por um instante, quando eu descobri isto em Hebreus capítulo 2, alguns anjos pecaram. Não foi? Satanás, os demônios, são criaturas que rebelaram-se contra Deus. A salvação para eles, Hebreus 2, 15 e 16 diz: não houve salvação para eles.
Jesus não se tornou anjo para salvar anjos. Amém. Mas ele se tornou um ser humano para salvar seres humanos pecadores. É porque nós somos melhores do que os anjos? Agradou a ele na sua soberana decisão e vontade fazer isto para a glória dele, tomar pecadores que não merecem nada senão o inferno e fazê-los perder os seus filhos por adoção. Então, glória a Deus nas maiores alturas. Deus é glorificado quando o homem é tirado da escravidão, da sua tolice de pensar que o melhor é viver para si mesmo. Quem manda aqui sou eu, que o homem costuma pensar. É ignorância, é loucura. E salvar ele disto para ter Jesus como o seu Senhor. Isso traz glória a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Romanos 16 e 20 diz que Deus é o Deus da paz. O versículo todo diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Realmente só pode existir paz quando Satanás, o inimigo de Deus, for derrotado. Pecado tira a paz. Não há paz para o perverso. Isaías 48 e 22 diz: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Essa paz anunciada não é dizer com isto que todo homem vai ter paz eternamente, não. Os que se mantêm rebeldes contra o Senhor, para o perverso, não há paz. Mas, por outro lado, para o ímpio que vem a Cristo, arrependido do seu pecado, este pode passar a ter paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério de reconciliação. Se Cristo de fato nos salvou, ele não sofreu a humilhação que sofreu e depois, mais tarde, a maior humilhação, sofrendo e morrendo na cruz, lavando sobre si os nossos pecados, a fim de nós podermos viver simplesmente uma vida confortável e fácil aqui na terra. Ele nos deu o ministério da reconciliação, para que outros ouçam o Evangelho e venham a serem reconciliados com o Senhor. Versículo 15 diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Então, isto foi logo depois do anúncio do anjo. Eles estavam ainda lá
no local, dos animais. Pense bem comigo por um instante. Não foram homens de grande influência que foram avisados sobre o nascimento de Cristo. Foram homens humildes. Se você se acha uma pessoa aqui neste mundo insignificante, é compreender que Deus lhe dando o privilégio de ouvir o Evangelho, que você seja pessoa pequena, insignificante. Não é por isso que Deus lhe abandona ou despreza. Ele nos leva primeiramente a sermos humildes como Ele. E diz, versículo 17, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. É compreender com isto que a história de Lucas é sobre Jesus. A história não é sobre os anjos, não é sobre César Augusto, não é sobre José e Maria, os pastores. A história é sobre Jesus. Especialmente destacando aí a humildade dele, ao ouvir aqui ele, o próprio Deus, o Filho do Altíssimo, se tornando um ser humano. Vamos então a Mateus capítulo 2 e nós vamos ver um pouco mais quanto à questão da divulgação divina quanto a ter nascido a Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 2 diz, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Nota bem, então, nós encontramos estes homens, e costumeiramente se representa com 3, não é porque a Bíblia diz que tinha 3, os 3 geralmente se conclui por questão de que os presentes foram ouro, incenso e mirra, são 3 presentes, então se presume que foi 3 pessoas, cada um apresentando um desses presentes. A Bíblia não diz quantos homens foram, mas compreendo uma coisa significante aqui. Estes homens vieram de longe. Nós estamos conversando em meses de viagem, talvez pelo menos 2 meses ou mais. A gente não sabe exatamente de onde saíram, mas vieram de longe. E note bem logo o propósito deles. Viemos para o quê? Adorá-lo. Vieram para Jerusalém, que no caso era a capital do país, porque se é rei, deve estar na capital, é o que imaginavam. E diz, tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Herodes, com esta notícia, e nota, este é o líder político do país, ele fica alarmado. E por que ele fica alarmado? É porque ele é o rei,
E estes homens que chegaram até de um país estrangeiro disseram que vieram à procura do recém-nascido rei dos judeus. Um país não pode ter dois reis, né? Então Herodes vê isto como uma ameaça à posição dele, a questão de nascer um novo rei. Obrigado, Eliana. E compreenda que este homem era muito orgulhoso. Ele, um homem imensamente cruel. Ele não aceitava nenhuma competição, nem que fosse de dentro da família dele. E ele então tem alguma informação. Eu quero que vocês vejam isto, eu não sei se vocês já notaram, mas no versículo 4 diz: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde quem deveria nascer? O Cristo. Nota que foi dito a ele que estavam procurando o recém-nascido rei dos judeus. Lá não diz que estavam procurando o Cristo. Este homem, mesmo que seja rebelde como é, e vamos ver mais sobre isso mais para frente, mas ele sabe que virá a este mundo o Cristo. Este mundo não é cheio de pessoas inocentes, não. Muitas e muitas vezes eles sabem muito mais sobre a verdade do que a gente imagina. E Herodes nos dá um exemplo disso. Eu tenho tido várias experiências disto também. E não somente ele sabe então que o Cristo deve nascer, mas nota, ele não sabe onde o Cristo deve nascer, mas ele conhece quem sabe esse tipo de coisa. Ele convocou os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Ele sabe quem sabe da informação. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho várias vezes visto pessoas chegarem a mim uma pergunta sobre a Bíblia, mesmo sem quase me conhecer, mas justamente porque entendem quem conhece as Escrituras. Herodes, um homem muito mau, mas ele sabia destas coisas. E estes sacerdotes, estes então sabem onde o Cristo deve nascer, eles conhecem as Escrituras, era o trabalho deles, estudarem as Escrituras, e a indicação é que não demorou nada. Na hora diz, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e talvez não estivessem nem com uma cópia lá, aliás, que talvez citam até de memória. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Eles sabem onde o Cristo deve nascer. Agora, antes de deixar os sacerdotes
eu quero chamar a sua atenção a uma coisa. Estes homens são conhecedores das Escrituras. O Cristo tem nascido em Belém já talvez há 2 ou 3 meses. Talvez até um pouco mais disto. Se você pensa no versículo 16, onde Herodes matou todos os meninos lá em Belém e nos arredores de 2 anos para baixo, entenda, ele não se preocupou nem um pouco com a justiça, ele era cruel, esta era a natureza dele, e olhe lá, com certeza ele matou com sobra bastante de idade para ele achar que tinha certeza que de fato tinha alcançado o objetivo em matar o Cristo, matar a competição dele. Então, é por isso que eu digo, o provável é que isso aqui se trata de Jesus com poucos meses de idade. Ele nasceu de Jerusalém para Belém, só são 10 quilômetros. 10 quilômetros até Emanuela, até ela poderia andar, né? Essa distância. Qualquer de nós adultos, dentro de 2 horas, sem correr, podia chegar lá. E estes homens, conhecedores das Escrituras, as Escrituras não afetavam a sua vida. Eles não têm o interesse suficiente de se deslocalizar para ver o Cristo, aquele prometido no Velho Testamento. O fim da história quanto a eles está aqui declarando onde o Cristo deve nascer. É triste e muito. Pense no contraste entre eles e os magos. Esse aqui é o rei dos judeus que nasceu. E eles são judeus. Os magos vêm de longe, do estrangeiro. Meses, tudo indica, de viagem. Que contraste entre a humanidade. Mas a verdade é que a vida de Jesus seria vivida assim. Uns prontos a dar tudo a Ele e outros indiferentes, mesmo tendo grande facilidade. Quando Herodes então adquire a informação, diz no versículo 7, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Isso tudo faz parte do plano dele, daquilo que ele quer fazer. Ele quer saber que idade este menino deve ter. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir fazer o que vocês disseram que vieram fazer, adorá-lo. Este é o plano que está dentro do coração dele? Absolutamente não. Mas, como diz em Tito 3:3, nós também outrora éramos nécios. Aquele versículo está dizendo que todos nós, por natureza, somos nécios, que significa tolo. Esta é a avaliação de Deus quanto a nós.
E aqui é um exemplo muito grande da tolice de um homem. Ele traça todos os seus planos, o propósito dele é revelado ao mandar matar todos os meninos de Belém, e não somente em Belém, mas até aos redores, de 2 anos para baixo, é justamente porque o homicídio prevalece no seu coração, o orgulho dele, nada compreendendo, ou pelo menos vivendo o contrário, que de fato Deus sabe dos nossos pensamentos. Ninguém pode planejar algo contra Ele sem Ele saber. E grande parte da vitória de dois que combatem o outro, quem sabe onde o inimigo está, tem vantagem. E quanto mais quando se trata de Deus que sabe dos pensamentos. Nada se faz escondido do Senhor. Este homem então tem planos de morte. Mas no versículo 12 nós vemos, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus avisou os magos a voltar por outro caminho. Mas queremos vê-los ainda chegando lá na casa, versículos 9 a 11. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. A indicação simples do texto é que de alguma maneira viram a estrela no oriente, e não é que a estrela os guiou até Jerusalém. Compreenderão? Provavelmente com algum contato, talvez do tempo de Daniel, que o rei dos judeus nasceria. Daniel profetizou algumas coisas sobre a vinda de Cristo. E de qualquer maneira vieram até Jerusalém, onde tinham informação até lá. E então agora Deus manda novamente a estrela que os indica o caminho até o local. Provavelmente passaram por um pouco de preocupação. Será que nós viajamos todo esse tempo para não encontrar o rei dos judeus? Chegam em Jerusalém e lá encontram ignorância sobre isto. Ignorância no sentido de nem saber se tinha nascido. Mas, no tempo certo, Deus os dirige, guiando-os até a casa. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, que dá essa ideia de que estavam um bocado desanimados, talvez por poucas horas, mas estavam assim. E quando Deus os dirige novamente, eles se alegram com isto.
Entrando na casa, né, e como o Marcos falou aí antes, chamou boa atenção, os os magos, eles não encontram mais José e Maria lá no lugar dos animais. Nesta época estão numa casa, entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. É bom que a gente observe que as escrituras são muito específicas. Não adoraram a Maria, a mãe, adoraram o menino. E é entender que eles eram adultos, homens feitos, e vieram a adorar um menino. É correto adorá-lo? Sim. A resposta é absolutamente sim. Ele é filho do Altíssimo. Sim, um ser humano nasceu ali. Mas como João 1:1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diferente de nós, quando esse menino nasceu, não foi o começo da sua existência. Como Deus, ele já existia desde toda a eternidade. Vieram adorar e agora tiveram o privilégio de poder fazer aquilo, cumprir a missão. E parte da sua adoração entregaram-lhe, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Quer dizer, culto envolve também ofertar ao Senhor os bens. E com isto tem uma lição importante para nós aqui, porque, como lhes falei, José e Maria certamente fizeram muito quanto a planos de preparativos para o nascimento de Jesus. Nós não sabemos se eles sabiam que o Cristo deveria nascer em Belém. Eu tendo a pensar, já que as Escrituras dizem que foram para alistar-se, que eles não foram para lá, não foi para cumprir as Escrituras, não. Talvez nem soubessem deste particular, dessa profecia especificamente. Então, eu creio que os preparos eles fizeram em Nazaré. E Deus mudou os planos, mas Deus também fez provisão. Depois de nascer num lugar humilde, providenciado uma casa. Mas além disto, as ofertas destes homens certamente fez parte da provisão de Deus. Eles logo mais teriam que fugir para o Egito. Vários dias de viagem, talvez 2 semanas, aproximadamente. O menino não é mais aquele bebezinho de poucos dias, que é muito frágil, né? Com, talvez, a gente não sabe se tiveram que fugir logo depois dos magos, mas não deve ter demorado muita coisa não, porque a fúria de Herodes era grande. Mas para este tempo tinham que comer, né?
chegando no Egito, de imediato José tinha que encontrar onde morar, de imediato ele não tinha emprego, isso leva alguns dias talvez para se estabelecer, depois disto teria a volta. E é bom ver que Deus fez provisão destes presentes, que certamente foram usados para cobrir as necessidades daqueles dias. Deus, mesmo que às vezes muda o plano, Ele faz provisão. Talvez às vezes a gente fica preocupado, mas como é que vai ser? Né? Mas quão bom é saber da providência de Deus, que quando os planos vão diferente daquilo que nós planejamos, Deus sabe e Deus usa aquele evento para o nosso bem. Como diz em Filipenses 2, 5, 6 e 7. Se Cristo se humilhou tanto, isso é tão diferente daquilo que nós costumeiramente procuramos fazer. Nós costumamos procurar nos exaltar. Mas Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou sendo Deus, não julgou como usurpação por ser igual a Deus, ou não julgou como algo que ele, por ser Deus, tinha que ser tratado e respeitado como Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens. Tornando-se em semelhança de homens. Não de anjos, mas de homens, para manifestar a sua glória, salvando homens. Ele te salvou, e se não, arrependa-se do seu pecado e confessa Jesus Cristo o Salvador, que é Cristo o Senhor, hoje. Hoje mesmo pode ser dia de salvação na sua vida. E se o nosso Senhor se humilhou, não é nada demais para nós também nos humilhar da mesma forma. Eu ouvi, acho que foi hoje, mais cedo, uma história que me impressionou muito, dos morávios na Europa, um povo muito dado a missões. E foi dito que tinha um certo grupo de escravos aqui nas ilhas do Caribe, entre a América do Sul e a América do Norte, que era muito difícil levar o Evangelho para eles. E dois destes homens disseram: nós estamos dispostos a nos tornar escravos, a conviver no meio destes escravos, para levar o Evangelho a eles. Nós podemos nos impressionar com a humildade de homens a se dispor, a se sacrificar até ao ponto de serem escravos de alguém, para poder levar o Evangelho para alguém.
Mas a verdade é que Jesus Cristo fez até muito mais do que isto.